Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023, está no ar o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Bom dia para você que acompanha a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Bom dia para Márcia, nossa intérprete que apresenta esse programa em língua brasileira de sinais. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Nesta edição do Jornal PT Brasil, você acompanha a reprise de duas entrevistas. Uma com o líder da bancada do PT no Senado e a outra com o nosso líder na Câmara Federal. O senador pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato, conversou com a gente sobre sua relação com o PT, mesmo antes de se filiar ao partido. Ele sinalizou quais são os principais desafios da legenda ao apoiar o governo Lula no início do ano legislativo no Senado e a importância do diálogo com quem pensa diferente durante a sua atuação como líder do PT na casa. E deixou também um recado muito especial para a militância do PT. Já o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu, lembrou da sua relação com o partido desde a infância. Apresentou as principais iniciativas como líder da bancada do PT na Câmara para dar suporte às ações do governo Lula. Ele falou do combate à fome e ao desemprego e também do aspecto social da economia. E amanhã, sexta-feira, a gente vai reprisar a edição do Jornal PT Brasil do último dia 17, quando a gente entrevistou um dos fundadores do PT e ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, e as idealizadoras do perfil no Instagram, Crianças Petistas. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira. A gente conversa agora com o líder da bancada do PT no Senado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Obrigado, Amanda. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria estar aqui nesse encontro, batendo um papo, que espero que seja o início de muitos. Tomara, viu, líder? A gente fica muito feliz também com a sua participação aqui hoje. A gente estava esperando muito essa participação, nosso público também. E é muito legal que o senhor tenha vindo logo nessas comemorações aí de 43 anos do PT, né? Quinto mandato presidencial que o partido consegue eleger, o terceiro do presidente Lula. O senhor se filiou ao partido recentemente, né? Em janeiro de 2022. Eu queria que o senhor comentasse com a gente os desafios para o PT neste ano legislativo. Bom, Amanda, na verdade, enquanto que estava rodando aí a vinheta, enfim, você dando os informes, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu me filiei ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras recentemente, mas eu costumo dizer que de direito foi agora, mas na minha vida inteira, quem nunca se identificou com um sindicalista, com um partido dos trabalhadores que surge no movimento, com um grupo heterogêneo na luta dos sindicalistas pelos direitos dos trabalhadores, com os artistas, com teólogos, enfim, lutando pela redemocratização, contra a ditadura militar. Então, sempre, eu lembro que foi histórico na minha vida. Eu acho que eu tinha 16 para 17 anos quando eu fui barrado numa sessão eleitoral por estar usando uma camiseta Hering e ter desenhado a estrela do PT no meu peito. Então, às vezes a gente tem pouco tempo de direito dentro do partido, mas tem uma história de vida sempre na luta intransigente pela defesa dos direitos humanos, pelo olhar humanizador, pelos hipossuficientes, pelos indígenas, pelos quilombolas, pelas mulheres, pelas pessoas com deficiência, pelos nossos irmãos em situação de rua, na luta pelos direitos humanos, pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é isso que me faz estar dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras com muito orgulho. Agora, é claro, nós temos uma missão muito importante no início do governo. Acho que nós temos que, nesse ano, enfrentar a reforma tributária, mas nós não podemos dissociar, em hipótese alguma, dessa marca que é aquilo, para mim, que é a digital do PT, que é a defesa intransigente dos direitos humanos. E quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando em direitos humanos na sua amplitude, daquilo que surgiu lá, inspirado pelo jurista tcheco Karel Vazák, que, inspirado pelos princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, elencou uma geração de direitos humanos. Então nós temos que estar atentos, vigilantes
e na manutenção e efetivação dos direitos humanos, nos direitos sociais, na proteção ao direito ambiental, ecologicamente equilibrado, como manda a própria Constituição Federal. E, obviamente, nós temos que enfrentar o tema da reforma tributária de forma responsável, de forma séria, para que nós possamos tributar para aquele que ganha mais e aquele que ganha menos, nós termos aí um incentivo, nesse contexto, um incentivo fiscal para a redução da desigualdade. Líder, a gente tem falado com muitos parlamentares, né, sobre essa nova configuração do Congresso Nacional, que ao mesmo tempo houve esse crescimento da bancada conservadora, mas também temos mais diversidade em outros partidos, né, no próprio PT e os partidos aliados também, que compõem essa aliança com o governo do presidente Lula. A gente tem uma diversidade maior também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua liderança. O senhor está há pouco tempo no partido, já está estreando aí na liderança, né, da bancada do Senado, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua agenda como líder do PT no Senado. Bom, é claro que nós temos que... Eu aprendi pouco tempo como político, né? Eu acho que você sabe também que esse é meu primeiro mandato como político, mas eu sempre tive na minha percepção e no meu livre convencimento que o parlamentar ele tem que ter a sabedoria de usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. E que nós temos que construir pontes, nos unir com as convergências. Nós temos que entender que dentro de uma democracia, e a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos, nós temos que respeitar essa diferença, mas dialogando de forma bem republicana, de forma com espírito democrático, efetivamente. Então, o meu exercício dioturno será, efetivamente, conversar, dialogar com as diferenças, para que nós possamos entrar em um entendimento comum, para que seja um interesse para a população brasileira como um todo, e eu acho que esse é o caminho, falar convergir na divergência, mas construindo pontes para que possamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Líder, a gente tem aqui umas mensagens muito carinhosas da Josi Negreiros, ela é lá de Porto Alegre, ela diz aqui: bem chegado, muito querido senador Contarato, alegria imensa tê-lo como companheiro. O Alberto Quironi também diz: grande senador Contarato, e provoca aqui que é urgente uma CPI para esclarecer os crimes cometidos contra o povo Yanomami em Roraima. A Vera diz o seguinte: senador Fabiano Contarato, que história altruísta de vida é a sua, um prazer te ouvir. O pessoal aqui fazendo fazendo essa comemoração, né, de poder ter você aqui, tanto no Jornal PT Brasil, quanto no partido e na liderança também no PT do Senado. E hoje tem uma festa, né, uma linda festa, ato político aí para encerrar os 43 anos, as comemorações dos 43 anos pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras aqui em Brasília. Espero vê-lo lá hoje mais tarde. E eu queria, antes da gente se pedir, que o senhor falasse umas palavras aqui para a nossa militância, né, que saudasse a militância do PT também, que é tão aguerrida, tão leal, né, e tão solidária ao partido. Bom, Amanda, eu quero agradecer essa oportunidade. E quando você estava lendo as mensagens carinhosas dos nossos companheiros, sabe, você ser contaminado com uma emoção muito forte, porque quem fortalece um partido, seja ele qual for, é a militância. E eu sempre, onde quer que eu vá, em qualquer circunstância que eu esteja, eu sempre faço questão de enaltecer e agradecer a militância do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque sem a militância nós não tínhamos razão de existir. Então, quando eu vejo ali, lá no Espírito Santo, eu quero aqui mandar um beijo carinhoso aos militantes do PT do Espírito Santo, que me acolheram e me acolhem de forma muito, muito carinhosa, muito amorosa, muito respeitosa. E eu quero só falar para vocês que todos nós temos que acreditar nos nossos sonhos, porque nossos sonhos, eles podem sim e vão se transformar em realidade. Quando eu vejo a minha vida, e eu não falo isso por vitimismo, eu venho de uma família muito simples, muito pobre lá, 6 filhos, eu sou o filho mais novo, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe semi-alfabetizada, mas que sempre utilizei o Sistema Único de Saúde, por isso que eu morro defendendo o SUS. Sempre estudei em escola pública, por isso que eu morro
defendendo uma educação pública de qualidade, quando eu vejo os jovens militantes, o brilho nos olhos, é a certeza de que nós podemos sim exercitar essa empatia, se colocar na dor do outro. E é no PT que isso é possível. Me perdoe quem tem afinidade com outros partidos, é legítimo e deve ser feito dessa forma. Mas eu estou no partido dos trabalhadores e das trabalhadoras porque eu entendo que a minha razão de ser, a mola propulsora da minha vida é essa defesa intransigente dos direitos humanos, essa defesa intransigente dos hipossuficientes. Eu fui o autor da lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a arquitetura com técnico hostil. Eu estou aqui me empenhando ao máximo para dar efetividade ao piso dos enfermeiros, que eu fui o autor e que foi aprovado no Senado, na Câmara. Alteramos o PEC, determinamos fontes de custeio, que infelizmente, com uma decisão do Supremo, suspendeu a eficiência da lei. Mas essa vontade de lutar e de concretizar o sonho de um Brasil melhor é que eu quero dar um beijo carinhoso nos militantes e nas militantes. Falar, olha, vocês são muito importantes para mim. Todos nós somos iguais. Essa é uma premissa que eu carrego na minha vida. Né? Não é só escrito na Constituição que todos somos iguais perante a lei. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho um maior amor, eu abraço a militância, eu falo, olho nos olhos e falo, olha, vocês são extremamente importantes para mim. Olha, vocês são a razão de que nós somos um grupo, nós somos um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras que luta para concretizar esse sonho de um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mais inclusivo e mais plural. Um beijo carinhoso, parabéns, 43 anos do PT, um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, com o maior número de militantes, e são militantes aguerridos, defensores dos direitos humanos, defensores das mulheres, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, das pessoas com deficiência, das pessoas que vivem com HIV, das pessoas efetivamente dos trabalhadores, dos sindicalistas. É esse partido que me faz meus olhos brilhar e meu coração pulsar mais forte. Muito obrigado, um beijo carinhoso a toda a militância do Partido dos Trabalhadores. Quem conversa com a gente agora é o líder do PT na Câmara, deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Dirceu. Bom dia, líder. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma alegria grande estar aí começando a semana com vocês. Semana comemorativa, hein, líder, dos 43 anos do Jornal PT Brasil. Do Jornal PT Brasil, ainda não, mas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Aí a gente comemora esses 43 anos do PT com o 5º mandato presidencial e o 3º com o presidente Lula. Eu queria que a gente começasse falando dos maiores desafios para o partido este ano de 2023. Quero dizer, mano, que para mim é sempre uma emoção de fevereiro, o aniversário do PT. Eu tive o privilégio, né, de nascer dentro do PT, né? Eu nasci em 78, logo depois o nosso partido foi fundado, né? Meu pai, desde o início do partido, teve papel decisivo, presidiu o PT por muitos anos. Eu ainda garotinho, sou do Amanda, eu ia para São Paulo com o pai, né? Isso eu tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade, quando ele mudou para São Paulo. E aí cresci dentro, né, das reuniões do PT, do Diretório Nacional, do Diretório Estadual de São Paulo. E hoje eu tenho essa honra, né, de conviver aqui com deputados e deputadas, senadores, ministros, o próprio presidente Lula, que me conhecem desde criança. Então a gente está procurando contribuir muito, viu, Amanda, com esse momento, usando aí as nossas lideranças, a nossa bancada federal, para que os eventos nacionais de comemoração sejam muito prestigiados. Em cada estado, em cada município, em cada região desse país, a gente tem atividades comemorativas aos 43 anos dos trabalhadores. E é claro que a melhor forma de comemorar, de mostrar o valor da história do PT, a importância do nosso partido, é com as nossas ações ativas que vão acontecer aqui na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, que vão acontecer no governo do presidente Lula, para melhorar a vida do nosso povo e da gente, né? É para isso que o PT existe,
né, para preservar e lutar pela democracia, pelas liberdades individuais e também para cuidar do brasileiro. O Brasil precisa voltar a ser feliz de novo, nós vamos pacificar esse país, nós vamos fazer a democracia resistir dentro daquilo que é essencial para a vida de todos nós e vamos, é claro, trazer de novo a educação, por exemplo, prioridade do país, vamos retomar os eventos do SUS, o Brasil vai voltar a gerar emprego, renda, vamos controlar a inflação, reduzir juros, vamos cuidar do povo brasileiro. Então, é um momento especial e, para mim, ser líder da bancada do PT, da bancada da nossa federação, período, é algo que me deixa ainda mais entusiasmado. Líder, e você foi prefeito, né, 2 vezes assim consecutivas de Cruzeiro do Oeste, foi eleito agora pela 4ª vez aí como deputado federal e, como você estava falando agora, na liderança do partido. Eu queria saber quais são as prioridades da bancada este ano e qual é a agenda da sua liderança. Olha, grande parte das nossas prioridades, obviamente, são que o presidente Lula combinou durante o processo eleitoral e está construindo junto ao nosso país, né? O Brasil não pode, por exemplo, aceitar conviver com o flagelo da fome. Isso é muito cruel. O Brasil é um país muito rico, produz muito alimento, nada justifica a gente ter tanta gente passando fome. O desemprego é um outro fato que precisa ser observado. Nós temos que buscar soluções todos os dias. Não tem nada mais triste do que uma pessoa querer trabalhar, poder trabalhar e não conseguir uma oportunidade de emprego. E a gente tem que cuidar da economia dentro do ponto de vista social. Nada justifica uma pessoa, como a gente está vendo muitos trabalhadores, por exemplo, de aplicativos, trabalhar 12, 14, 15, 16 horas por dia, todos os dias em descanso semanal, chegar, Amanda, no final do mês e não conseguir pagar as contas básicas de água, luz, aluguel, combustível, supermercado, farmácia, devolver ao trabalhador, à trabalhadora, poder de compra. Né? Nós temos que manter o que foi retomado no final do ano passado, uma política de ajuste do salário mínimo acima da inflação. Nós temos que controlar a inflação, nós temos que reduzir juros. Quando o presidente Lula, por exemplo, fala sobre a independência e a autonomia do Banco Central, não é porque ele é contra, não é porque ele quer ou é prioridade acabar com a independência do Banco Central. É que o Banco Central tem que observar o que está acontecendo com a vida das pessoas. Quem está passando fome, quem está desempregado, quem trabalha e a conta não fecha. O Banco Central não pode fazer como fez nos últimos anos, só observar o mercado financeiro. Meia dúzia de bilionários, de milionários que estão ganhando muito dinheiro, enquanto a vida da grande maioria do país foi piorando nos últimos anos. Então, essas pautas, a pauta econômica vinculada com a questão social, é uma prioridade nossa aqui na Câmara. O ministro Haddad, inclusive, hoje tem à tarde uma reunião com todos os líderes dos partidos da base de governo. Eu vou estar lá representando a nossa federação, acompanhado de um vice-líder do PV, de um vice-líder do PCdoB. Né? Nós vamos, na feira, reunir toda a bancada do PT, os nossos 68 deputados e deputadas, e vamos também fazer uma visita ao Ministério da Economia, da Fazenda, conversar com o ministro e com a sua equipe. Tem a reforma tributária, tem a medida provisória do CARF, do COAF, né? O governo tem uma MP que trata da criação do novo Bolsa Família, para não só manter os R$600, como a gente aprovou na PEC do Bolsa Família em dezembro, mas também para que o programa volte a ter uma série de políticas públicas agregadas, né? Uma série de tarefas agregadas que permitam avanços na educação, avanços na saúde, a vacinação, por exemplo, as ações de prevenção na saúde, a qualificação, a capacitação profissional, né? Essas pessoas estarem integradas, né, aos programas que o governo está criando para tratar das pessoas que estão endividadas, essas famílias do Bolsa Família estarem integradas às políticas de crédito para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego, ou para quem já está empreendendo, para quem já gera emprego.
Então, há um conjunto de medidas aqui, já estamos nos debruçando, já estamos trabalhando, e que, com a volta do funcionamento normal do Congresso que acontece essa semana, nós esperamos já começar a ter vitórias aqui na Câmara dos Deputados. Todos os acordos, os entendimentos que nós fizemos, Amanda, né, na eleição da mesa diretora da Câmara, para que a Maria do Rosário, nossa deputada federal do Rio Grande do Sul, pudesse ser a segunda secretária, todos os entendimentos que nós fizemos para que o PT voltasse, depois de muitos anos, a presidir as comissões mais importantes do Congresso Nacional, como vai acontecer 4 comissões, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça. Tudo isso tem um foco nas prioridades da população e nas políticas públicas que o presidente Lula já está anunciando. Nós vamos ter que tirar do papel, e muitas vezes, para tirar do papel, depende do orçamento, depende do Congresso, depende de leis. Podem ter certeza, a PT vai dar muito orgulho aos nossos militantes, a quem está nos assistindo, e vai ajudar muito o governo a avançar nas pautas prioritárias. Maravilha, líder. A gente quer essas atualizações aí da bancada aqui no jornal. A gente vai refazer esses convites aí muitas vezes para a gente atualizar a militância sobre os trabalhos também da bancada. E antes da gente se despedir, eu queria te pedir para deixar uma mensagem aí à militância e ao partido pelos 43 anos aí de vida. Eu quero dar um beijo no coração de cada afiliado, de cada afiliada, de cada militante. Quero reconhecer muito aqui a importância do esforço dos nossos dirigentes municipais, estaduais, nacionais. Quero saudar todos que, através do PT, conquistaram e mantêm mandatos eletivos, vereadores e vereadores, prefeitos e prefeitas, deputados, deputadores, os nossos ministros, o presidente Lula, né? Nós não seríamos nada, Amanda, se não fosse a nossa militância. E quero aqui sugerir que a gente aproveite esse período de festa, de comemorações, de eventos, que está acontecendo em todo o Brasil dos 43 anos do PT. Aproveite isso para uma ampla campanha de filiação. Né? Durante a disputa eleitoral apareceu muita gente boa, tem muito jovem, pessoas que estavam distantes querem voltar, querem participar das atividades. Então, a gente tem que fazer, sim, um esforço muito grande para, durante as comemorações dos 43 anos do PT, ter um grande processo aí de organização para trazer os filiados de volta para as atividades partidárias e também um grande processo de filiar novas lideranças, novos militantes, simpatizantes, para o PT continuar sendo o maior partido do Brasil e um dos maiores partidos de todo o mundo. É assim que se vê do PT. Um grande abraço a todos aí, uma boa semana. Foi uma alegria, viu, Amanda, participar mais uma vez com você, representando aqui nossa valorosa bancada de deputados e deputadas federais. Um abraço. Estamos aqui hoje para saudar uma longa história que começou com o sonho e a coragem de um pequeno grupo de homens e mulheres, um sonho que cresceu e se desenvolveu até ser capaz de mudar o destino de todo um país. O PT é fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira e dos que sempre foram excluídos ao longo da história. Consciência forjada na luta por melhores condições de vida, na cidade e no campo, comprometidos com os ideais de igualdade e justiça social. Nós sabemos que em alguns momentos da vida é preciso ter coragem, e nós tivemos coragem. Não só para sobreviver, mas para transformar, para mudar. Nesse momento dos seus 43 anos, nos mantivemos como um partido comprometido com os ideais de transformação, de inclusão social e de, sobretudo, luta pela igualdade no nosso país. Quantas vezes eu fui convidado, Lula, entre em tal partido, e eu não queria entrar, porque eu achava que era preciso criar um partido que nascesse de baixo para cima, um partido que nascesse do chão de fábrica, que nascesse daqueles que carpinam com enxada a comida que nós comemos. A razão da nossa existência é a razão de levantar e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Felicidade, ou a gente reparte, ou a gente perde, porque não é possível a gente ser feliz sozinho. Por isso é que nós temos que estender a mão
aquelas pessoas que mais necessitam da gente. Esse partido veio para fazer a diferença. Esse partido veio para dizer alto e bom som: nós não queremos mais feminicídio. Mulher foi feita para ser a sujeita da história e não uma pessoa subordinada. Esse Lula veio junto com vocês para mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de fome.